403 a.C., a notícia do desastre na Sicília chegou a Atenas. Tucídides diz que as pessoas não acreditaram. Os primeiros que trouxeram a notícia, inclusive, foram presos por estar espalhando boatos mentirosos. A derrota era grande demais para ser real, mas ela era real. 40 mil homens, toda uma frota, dois generais, tudo perdido. E Atenas ainda estava em guerra com Esparta. E essa, Esparta, ainda estava ocupando um território lá dentro do domínio ateniense, na Ática. Atenas estava sem dinheiro, com aliados do Império começando a debandar, por outro lado, e a pergunta, ela não era mais se Atenas ia vencer a guerra. A pergunta era se Atenas iria conseguir sobreviver diante daquilo tudo, se ela ainda conseguiria existir. Bem-vindo ao Livrosofia, meu nome é Ramon e esse é o 8º e último episódio da nossa série que fala sobre a história da guerra do Peloponeso de Tucídides. Meus amigos, vejam só, o livro 8, ele não é um livro sobre o fim da guerra. Por quê? Porque Tucídides faleceu antes de a obra ser finalizada, dela ser terminada. A guerra terminou em 404 a.C., 6 anos depois de onde a narrativa para. E quem cobriu o restante depois de Tucídides foi outro historiador chamado Xenofonte. Inclusive, esse historiador vai ser também uma fonte, né, além de Platão, que vai falar sobre Sócrates. Então, esse livro 8 ele vai ser o livro mais político de toda a obra. É onde Atenas se desmantela por dentro, onde Alcibíades volta, ninguém, de forma improvável, e onde Tucídides nos mostra como um império sobrevive na beirada do abismo. Para quem tá chegando agora, eu vou dar um resumo assim bem rápido, sabe? Só dos últimos episódios mesmo. Eu não vou conseguir cobrir lá do fim, mas é o seguinte, Atenas, ela organizou a maior expedição naval da história grega para conquistar a Sicília, porque ela achava que a Sicília seria uma fonte de recursos que seriam muito valiosos em sua guerra com Esparta. Mas essa expedição ela virou um desastre completo. 40 mil homens foram mortos ou presos. Toda a frota foi destruída. E Esparta, ela estava seguindo o conselho do próprio Alcibíades, um general ateniense, refugiado, asilado em Esparta. Aí Esparta, seguindo os conselhos de Alcibíades, ocupou Dessélia, que era uma região dentro do domínio ateniense na Ática, e estava coordenando também, além disso, ainda estava coordenando a rebelião de aliados atenienses lá nas proximidades. Então, meu amigo, nessa hora, Atenas, ela meio que já estava de joelhos, mas ainda não tinha caído. Tucídides, ele vai dizer que o estado de espírito de Atenas, após a notícia da Sicília, era que a cidade, ela não sabia o que fazer, estava totalmente perdida, não tinha mais hoplitas, soldados suficientes, nem dinheiro, nem frota. A ocupação de Esparta lá na Dessélia estava causando um inferno neles, porque os atenienses, eles não podiam trabalhar em sossego, eles não podiam trabalhar a terra, não podiam usar os caminhos terrestres para o interior, não podiam sair de Atenas com segurança, porque Esparta estava ocupando um território extremamente estratégico. E aí, além disso, mais de 20 mil escravos atenienses desertaram lá para Dessélia. E a maioria eram artesãos, que era justamente a base produtiva de Atenas. Mas aí que tá. Atenas ainda reagiu, liga aí. A Assembleia se reuniu e votou para criarem mais uma reserva de dinheiro, né? Não sei como. E eles também começaram a construir uma frota nova e também mandaram os embaixadores para manter os aliados na linha. Era tipo, o discurso dele era tipo, olha, meu amigo, um leão ferido ainda é um leão, tá entendendo? Então vocês não desertem, vocês continuem alinhados com o nosso propósito, senão vai dar ruim para vocês. E aí, os aliados, eles já estavam no limite. As principais cidades que
pagavam tributo a Atenas já estavam meio que em contato com Esparta, negociando as rebeliões, sabe? Alcibiades ele foi novamente uma peça central nessas articulações contra Atenas, mas parece que Tucídides ele disse que ele fazia meio que um jogo duplo, um jogo triplo. Eu vou explicar mais ou menos, porque também, porque ele fazia esse jogo, porque ele não era assim 100% Esparta, porque lá ele também tinha colecionado inimigos. Aí parece que no fundo mesmo ele estava jogando. Aí depois entra os persas, aí ele envolveu os persas e tudo isso, tipo, homem, era um bala de tamanho do mundo, nem Tucídides conseguiu decifrar, assim, as reais intenções dele, mas assim, enfim, a lógica, ao que tudo parece, a lógica de Alcibiades era convencer os persas de que não deveria deixar nenhum dos lados vencer de forma decisiva. Por quê? Porque se, por exemplo, Esparta vencesse, Esparta dominaria o mar. Se Atenas vencesse, ela continuaria dominando o mar. Então, o melhor para os persas era deixar eles dois, sabe, se degladiando mutuamente e se esgotando nisso. E a Pérsia investindo o mínimo possível para manter assim o Peloponnésio nessa luta mútua entre eles, sabe? Mas nunca deixando que, como assim, um lado esmagasse o outro por completo, sabe? E os persas, eles adotaram exatamente essa política por influência de Alcibiades. Mas Alcibiades, ele estava meio que... O jogo de Alcibiades ainda... Ele meio que, ainda no fundo, parece que ele ainda era pró-Atenas, sabe? Ele mandou uma mensagem a Atenas dizendo que ele voltaria para casa consigo, ele voltaria para casa com uma aliança com os persas, mas se os atenienses concordassem em mudar o regime. Então, assim, o que é que significa esse mudar de regime? E aqui o livro 8 ele entra no seu tema mais profundo, que era a crise política de Atenas. A proposta de Alcibiades era como se fosse mais ou menos o seguinte, que Atenas ela dissolvesse aquela democracia, né, e instaurasse um governo de poucos, aquele governo de poucos, a oligarquia, aquele governo onde os poderosos mandam, uma classe, uma pequena classe, sabe, uma elite. E ele traria com ele consigo a aliança com a Pérsia, se Atenas dissolvesse a democracia e instaurasse uma oligarquia. Mas por que Alcibiades estava querendo fazer isso? Porque foram justamente os democratas que exilaram ele, que condenaram ele, né, lá naquele episódio das Hermas. Simples assim. A proposta chegou nos ouvidos dessa classe política que estava meio que já vinha fazendo uma oposição com o fracasso da guerra, já vinha se agitando, já vinha inflamando os opositores. E com essa proposta, eles se agitaram ainda mais, a nível de começar a trazer para o seu lado algumas classes, algumas instituições, inclusive o braço armado ateniense, o maior exército. E aí Tucídides ele descreve como funcionava como eles operavam, que era através do mecanismo do medo, sabe? Os conspiradores, eles não eram maioria, mas eles matavam em silêncio, eles tinham alvos selecionados, eles faziam execuções discretas, sabe? E ninguém investigava, ninguém era punido, sabe? E a cidade, meio que, ela não tinha tamanho real da conspiração. E ela meio que, diante disso, ela ficou paralisada. As pessoas que poderiam resistir, elas ficaram quietas porque não sabiam em quem confiar. Era meio que um caos silencioso. E aí veio, então, o golpe dos 400. Depois dessas manobras, né, silenciosas e localizadas, esses conspiradores, eles convocaram meio que uma assembleia fora da cidade, uma assembleia meio que ilegítima, longe do espaço habitual de debate, e propuseram a suspensão da democracia. E a proposta passou, já estava tudo arquitetado, né? E aí os 400 entraram armados, né, no recinto lá do conselho e assumiram o governo. Olha, quem manda aqui agora é a gente. Aí, a última vez, para vocês terem ideia, Atenas, antigamente, ela era governada por essa classe, mas fazia mais de 100 anos. Então, essa classe meio que estava hibernando, e com o fracasso sucessivo na guerra, ela voltou das cinzas, né? Ressuscitou com força total,
conseguiu fazer oposição, conseguiu conspirar e conseguiu tomar o poder, né? Aí esses 400 eles tentaram negociar a paz com Esparta, mas assim, em resumo do resumo, que é muito detalhado no livro, não houve acordo. É o seguinte, meio que hum, ainda existia uma facção dentro do exército que se recusava em aceitar esse golpe, sabe? Uma parcela que ainda era pró-democracia. Aí a situação ela era muito doida, porque Atenas ela estava dividida em duas. Uma versão oligárquica dentro das muralhas, tentando negociar com Esparta, e outra versão democrática que estava alocada em Samos, controlando a frota e o mar. E no meio aí dessa bagunça, Alcibiades volta. E ele veio e faz um discurso lá para justamente para os democratas dessa vez, dizendo que ele tinha os persas com ele. E aí, nesse discurso, ele ainda acabou sendo eleito comandante da frota. E o homem era a Maria. E, mas o que Alcibiades fez naquele momento, provavelmente, talvez tenha sido a coisa mais importante da sua vida. O que foi? Segundo o próprio Tucídides, é, Alcibiades impediu que os soldados, que a frota atacasse a própria Atenas. Alcebiades convence a frota a não atacar, não fazer essa guerra interna ateniense, lá dentro de Atenas. Não, não por nobreza, não por ideais nobres, mas porque se Atenas implodisse, ele não teria para onde voltar, ele não teria mais sua casa, né? Sua sobrevivência dependia de uma Atenas que pudesse ser salva. E aí, em resumo, quem perdeu nesse cabo de guerra interno em Atenas foram os oligarcas. A democracia ela foi sim restaurada numa versão mais restrita, primeiramente chamado era o governo dos 5.000, que durou pouco, mas que Tucídides descreve como o período em que Atenas foi melhor governada do que qualquer outra época da sua vida. E aí, depois desse governo, né, meio que transição, a democracia voltaria de uma forma mais plena. Mas a guerra ainda não tinha acabado. E o livro 8 vai terminar com ela ainda em andamento, sabe? E com um equilíbrio começando a mudar de novo, sabe? A frota espartana, ela tentou fazer uma manobra lá, ela tentou se deslocar por esse ponto, porque os peloponeses, se os peloponeses controlassem o Helesponto, eles cortariam toda a forma de abastecimento e suprimento dos atenienses. E aí aconteceu uma batalha, a batalha de Sinosema, algo assim. Que em resumo, Atenas ganhou essa batalha. Sim, depois de tudo. Era uma vitória, assim, minúscula dentro do contexto total, mas significou muito, porque os atenienses voltaram a acreditar que podia vencer no mar. Depois lá da Sicília, depois do golpe, depois de tudo, a frota ganhou, enfim, uma batalha. E aí foi nesse momento que nosso general Tucídides parou de escrever. O livro 8 ele vai ser o livro mais assim inacabado de Tucídides, com a narrativa mais fragmentada, mais direta, sabe? Os historiadores até debatem se ele morreu antes de terminar ou se ele deixou propositalmente assim, sabe? Inclusive, parece que a maioria acha que ele morreu com a obra incompleta mesmo, sabe? Mas o que o livro 8 mostra, né? Ele mostra que o que ele mostra é algo que os outros 7 livros já vinham construindo desde o início, que os impérios eles não morrem assim em batalhas tradicionais, morrem por política interna, morrem pela desconfiança que se instala quando as coisas ficam difíceis, da tentação de trocar a liberdade por segurança, posso dizer assim, da capacidade dos que querem o poder e usa a crise para justificar qualquer coisa. Os 400 usaram o desastre da Sicília para tomar Atenas. Os aliados, eles meio que usaram também o desastre da Sicília para se libertarem de Atenas. E Alcibiades ele usou de tudo, usou o desastre, usou a Pérsia, usou o golpe, usou a restauração para tentar voltar. E Atenas, meio que, apesar de tudo, ela ainda continuou de pé. Não assim porque era forte, mas porque nunca parou de fazer essas manobras, sabe?
A guerra, ela só foi, como eu tinha dito, só foi terminar lá para 404 a.C., com Atenas perdendo, assim, sabe? Logicamente, Esparta vencendo, mas foi uma vitória que não durou muito. Esparta foi uma potência hegemônica, assim, foi por 30 anos, mas ela acabou sendo derrotada na Batalha de Leuctra, em 371, pelos tebanos. Meus amigos, chegamos ao fim. Foi uma grande honra conversar com vocês, estudar esse livro junto com vocês. Essa obra é uma obra densa, uma obra longa, cheia de nomes difíceis, mas vale a pena ler cada página. Se você chegou até aqui, você aprendeu sobre um dos textos mais honestos sobre poder, sobre guerra e política que já foram escritos. Essas foram as minhas interpretações sobre ele. Vou ficando por aqui. Quero ver você, quero muito ver você no próximo vídeo, no próximo livro. Tamo junto, é nóis. Valeu.